nossa R1 aí de medicina intensiva, por pouco R2 aí, né? Então, vai falar no assunto muito importante aí, que a gente costuma ver em alguns casos aí, de pacientes neurocríticos, que é a questão da extubação. A gente, qual o tempo certo de extubar? A gente tem que, né, tem que esperar, né, tem que aguardar melhora neurológica para a gente iniciar o processo de extubação. Como é que a gente pode proceder, né? Inclusive foram criados alguns scores para isso, mas vou deixar a apresentadora aí brilhar aí, tá bom? Então pode começar aí, sim. Vou me mudar aqui. Mutar, aliás. Beleza? Boa apresentação. Beleza. Bom, boa noite, galera. A gente vai falar, então, sobre, como o Rodrigo já falou, sobre o sucesso de extubação, a forma como a gente pode prever, né, esse sucesso de extubação nos pacientes que têm uma lesão cerebral grave. Esse é um estudo que foi realizado em agosto de 2007, aliás, o artigo foi publicado em agosto de 2007, mas esse estudo foi desenvolvido aí ao longo de alguns anos. Também na França, eu digo também porque o que a gente falou na última aula também tinha sido feito na França. E é um estudo bem interessante que levanta alguns pontos aí sobre o sucesso de extubação desses pacientes, né? Bom, então, o contexto desse estudo é o seguinte. Eles perceberam que pacientes com lesão cerebral, eles têm um alto risco de falha na extubação, né? Então, são pacientes que têm um desafio muito grande de extubação, são os pacientes que a gente tem dificuldade em predizer quando que a gente pode extubar, se ele tem nível de consciência para a gente conseguir fazer essa extubação, né? São pacientes que eles têm um tempo de ventilação mecânica geralmente prolongada e que tem uma falha de extubação recorrente, e que a extubação tardia também nesses pacientes são bastante comuns, é bastante comum. Então, faz parte de um processo de decisão desafiador, porque quando a gente se depara com um contexto de um paciente com uma lesão neurológica grave, que está entubado, que precisa ser extubado, a gente tem que ter certeza do que está fazendo para que esse paciente não seja, não seja submetido a mais um estresse, a uma falha de extubação, né? E precise ser novamente reentubado. Então, é um processo que tem uma alta morbimortalidade, tanto a lesão cerebral grave, quanto esse processo aí de pacientes entubados nesse contexto, né? Eles perceberam também que se a gente previne a extubação tardia, mesmo nesses pacientes, a gente consegue diminuir a quantidade de pneumonia associada à ventilação também. Não tem nenhuma recomendação específica de extubação nesses pacientes, até hoje não existe alguma definição que seja assim que tem que ser feito, porque essa é a melhor forma, assim como a grande maioria das coisas na medicina, né? Então, eles percebem a necessidade do desenvolvimento desses scores e dessas diretrizes para a gente poder ter mais ferramentas na hora de extubar um paciente com lesão cerebral grave, né? Os preditores usuais de extubação, eles não se aplicam no caso desses pacientes que têm um estado neurológico comprometido e que tenham incapacidade de proteger via aérea, porque é um contexto completamente diferente à parte em relação aos outros tipos de doenças que a gente tem de pacientes entubados, né? E o objetivo, então, desse estudo foi criar um score clínico que previsse o sucesso de extubação nos pacientes com lesão cerebral grave. Então, esse score é principalmente baseado em
questões clínicas na avaliação daquilo que a gente vê do nosso paciente, né, clinicamente. Bom, então, vocês vão ver que vai ter bastante coisa sobre materiais e métodos, porque é basicamente o que eles fizeram para desenvolver o score, né? Então, a população do estudo e o ambiente, né? Então, onde e quem foi estudado, foi em 4 UTIs de 3 hospitais universitários na França. Foi realizado esse estudo aí num período de 3 anos, de janeiro de 2011 até junho de 2014. Ele foi um estudo puramente observacional, e aí os pacientes que foram inclusos, então, foram os pacientes adultos, ou seja, pacientes maiores de 18 anos, que tivessem uma lesão cerebral primária. E aí entraram diversos tipos de lesão cerebral, seja por trauma, seja por acidente vascular, enfim, diversos traumas, inclusive tumor. Com escala de coma de Glasgow menor ou igual a 12, e que a duração de ventilação mecânica foi maior ou igual a 48 horas, tá? E os pacientes que não foram inclusos, então, foram os pacientes que tiveram uma extubação realizada no contexto da retirada do cuidado crítico, pacientes grávidas ou que tivessem uma lesão de medula espinhal acima de T4. E aí, a gestão geral da UTI, né? Como que esse estudo foi desenvolvido dentro da UTI para que acontecesse. Então, foi realizado o estudo de acordo com as diretrizes internacionais daquilo que a gente já tem sobre extubação. Então, a sedação desses pacientes foi preconizada que seria realizada inicialmente com midazolam, para fazer um controle da pressão intracraniana, da oxigenação, da capnia e também da prevenção de aspiração, broncoaspiração, né? Agora, se o paciente ele desenvolvesse hipertensão intracraniana craniana refratária e que o midazolam não tivesse sendo suficiente nesses casos, então ficava autorizado, digamos assim, que fosse usado o tiopental na sedação desses pacientes. Não foi realizada a interrupção diária da sedação nas UTIs que participaram. Vale ressaltar que essa é uma coisa que é uma recomendação que existe, que a gente faz diariamente, né? Inclusive na nossa UTI, de despertar os pacientes, avaliar o neurológico deles com uma superficialização, né, desses pacientes aí, a sedação, e nesse caso não aconteceu dentro do estudo. Até porque são pacientes que têm um contexto aí um pouco particular em relação à questão neurológica, né? Foi realizado, então, tomo controle de crânio, e esses pacientes, eles tinham a dieta interal iniciada nas primeiras 48 horas após a admissão, e as metas eram as metas que a gente discutiu no outro artigo, né? Foram preconizadas que seriam de 20 a 30 calorias por quilo por dia nos primeiros 5 dias da administração da dieta. E aí, fazer ou não a prevenção de laringoespasmo pós-extubação ficou a critério do médico. Então, se ele faria um corticoide ou não, isso ia dependendo do médico que estava avaliando o paciente na hora. Aí o protocolo de desmame, então, que foi realizado, foi que, então, os pacientes, eles eram avaliados diariamente, seguindo os seguintes critérios de desmame, né? Então, o médico ia lá e avaliava o paciente. Então, primeiro, pelo componente motor da escala de Glasgow, ele tinha que dar 4 ou mais, sem que o paciente estivesse em sedação contínua. O estado cardiovascular, ele tinha que estar estável, então ele não podia estar com uma frequência cardíaca maior do que 140, ele tinha que ter uma pressão arterial sistólica entre 90 e 160 milímetros de mercúrio, e tinha que ter isso na presença mínima de droga vasoativa ou na ausência de droga vasoativa.
A saturação do paciente tinha que estar em 90% ou mais e a tensão parcial do oxigênio inspirado tinha que ser de 40% ou menos. A pressão positiva no final da expiração tinha que ser de 8 centímetros de água ou menos, e a frequência respiratória desses pacientes tinha que ser de 35 até 35 incursões respiratórias por minuto. Além disso, então, a PCO2 tinha que ser de 50 milímetros de mercúrio ou menos, e a temperatura central desse paciente tinha que ser menor do que 38 graus e meio. E o pH desse paciente tinha que ser de 7,35 ou mais. Basicamente, o paciente tinha que estar indo bem, né? Caminhando bem. O TRE foi realizado. A título de informação, acho que todo mundo sabe, mas o TRE, né, o teste de respiração espontânea que a gente faz, deixar os pacientes em parâmetros mínimos durante um tempo, enfim. Todos os pacientes que participaram tiveram o TRE realizado. E aí, apareceu... pera, agora apareceu. E aí, foi a partir do momento em que começou o protocolo de desmame, se nos primeiros 30 minutos em que começou a ser feito o protocolo, o paciente ele desenvolvesse uma frequência respiratória maior do que 35, com o uso de musculatura acessória, então se ele estivesse começando a fazer aí uma insuficiência respiratória, se ele tivesse com uma saturação menor do que 90%, uma frequência cardíaca maior do que 140, pressão sistólica menor ou do que 90 ou maior do que 180, se estivesse fazendo uma dispneia grave ou agitação que precisasse de contenção mecânica, e se a escala de Glasgow tivesse em 8 ou menos, esses pacientes, então, eles eram considerados como falha do desmame, e aí essa extubação não era realizada. E, mais uma vez, todos os pacientes incluídos foram submetidos com sucesso ao TRE. Então, eles fizeram TRE, foram aprovados no TRE e estavam aptos para fazer esse desmame. Então, o protocolo de extubação agora. Primeiro, seria feito, então, o exame físico padronizado. Esse exame físico, ele tem 26 itens, que nesse momento não vou levantar todos esses itens para a gente falar, e deveria ser realizado 1 hora antes da extubação acontecer. O tubo, ele deveria ser removido na presença de um fisioterapeuta, sempre. E depois da extubação, o paciente, ele usaria máscaras para alcançar uma saturação maior ou igual a 94% e 95%. Não seria realizado ventilação não invasiva profilática e nem terapia nasal de oxigênio de alto fluxo. Para nenhum paciente isso aconteceu, né? A gente usa isso como uma profilaxia aí de reintubação para os nossos pacientes que são estubados e têm condição de fazer, né? Mas para esse estudo, eles não utilizaram essa profilaxia. Pacientes em que tiveram extubação acidental, o exame, ele era realizado imediatamente após a identificação dessa extubação acidental para garantir a tolerância do paciente a essa extubação. O exame de 26 itens. Aconteceram algumas extubações acidentais no estudo, mas ainda assim todos esses pacientes já tinham sido submetidos ao processo de TRE. Se o paciente desenvolvesse, então, uma insuficiência respiratória depois da extubação, antes deles definirem se iriam reintubar o paciente ou não, eles faziam uma fisioterapia respiratória, mas não faziam uma VNI, né, uma ventilação não invasiva para esses doentes, e nem o catéter de alto fluxo também. Os pacientes, eles seriam reintubados, então, se eles tivessem uma insuficiência respiratória grave, então uma frequência respiratória aí maior do que 40, com uma saturação menor do que 90, mesmo com o uso suplementar de oxigênio,
Se eles tivessem um comprometimento neurológico, uma escala de Glasgow é menor ou igual a 8, e se tivesse também uma insuficiência hemodinâmica, então com frequência cardíaca maior do que 180 e uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 80. Aí eles avaliaram algumas variáveis, né, dentro do estudo. Então, variável de desfecho primário e a próxima a gente vai falar um pouquinho. Então, a variável de desfecho primário, ela avaliou o sucesso da extubação depois da primeira tentativa de extubação. Entendeu, então, que a falha de extubação seria a necessidade de reintubação nas primeiras 48 horas depois da extubação. Passei sem querer. E durante o período do estudo, traqueostomia, ela não foi realizada nos primeiros 7 dias no curso da UTI. Então, esses pacientes, eles foram submetidos à traqueostomia, os que foram, somente depois desses 7 dias dentro da UTI. Os pacientes que nunca foram submetidos a uma tentativa de extubação e receberam uma traqueostomia tardia, eles foram considerados inicialmente como se eles tivessem tido uma causa neurológica de falha de extubação. E aí, de causas de falha, o estudo considerou, então, causas neurológicas, respiratória, estridor, né, pós-extubação ou laringoespasmo, né, ou causas cardiovasculares, por instabilidade hemodinâmica, enfim. E aí, a variável de desfecho secundário, né, então, pneumonia associada à ventilação, tempo de duração da ventilação mecânica, então, eles avaliaram que esses pacientes que tinham, né, esse desfecho, se eles ficariam mais tempo dentro da ventilação mecânica, o tempo de permanência dentro da UTI, a mortalidade na UTI, e esses pacientes dentro do estudo foram acompanhados apenas até o momento da alta na UTI. Depois disso já não faziam mais parte do estudo. Aí dentro da análise estatística, então, o intuito deles era explorar, né, os fatores associados ao sucesso da extubação. Eles fizeram uma análise univariada para depois a partir dessa análise, eles terem outras variáveis para serem analisadas. Então, as variáveis identificadas inicialmente para tentar chegar nessa univariada foram 12 variáveis no total. Aí a gente vai falar um pouquinho mais, e dessas 12, eles tiraram algumas principais aí, através de valores estatísticos e tal, eles tiraram 4 principais para montar e fazer a análise também do benefício do score Visage, que é esse score de predição de sucesso de extubação em pacientes com lesão cerebral grave, né? Então, perseguição visual, segmento, né, do paciente, o segmento visual do paciente, a voz ou a visão mesmo, né? A capacidade de deglutição, a idade, então, pacientes aí que sejam menores de 40 anos, e também a escala de coma de Glasgow para extubação desses pacientes. Então, os resultados do estudo. Eles perceberam que 437 pacientes foram incluídos, aliás, no estudo ao todo. Desses, 186 tinham um TCE, 126 tinham hemorragia subaracnoide aguda, 54 com hemorragia intracerebral, 22 com AVC maligno, 49 com patologias diversas. Aí entra várias coisas. Então, a média do Glasgow antes da admissão na UTI foi de 7, e foram registradas 99 falhas de extubação, então 22% aí. Não teve uma diferença nas causas
entre causas de TCE e de Glasgow, mas eles apresentaram uma pontuação maior nesse score fisiológico agudo simplificado. E eles eram mais velhos, os pacientes da falha, né? Eles eram mais velhos do que os pacientes que tiveram um sucesso de extubação. Esse foi um ponto que eles perceberam. E, mais uma vez, todos os pacientes foram submetidos com sucesso ao TRE. Bom, então aí a seleção dos fatores potenciais aí associados ao sucesso a partir daquilo que eles foram observando. Então, a idade do paciente, o score fisiológico agudo simplificado, a presença de vazamento durante o teste do vazamento do balonete, perseguição visual, ausência de hipotonia, componente motor da escala de Glasgow e também a escala de Glasgow total, se o paciente teve episódio de vômito ou não, agitação com necessidade de contenção mecânica, tentativas do paciente em sacar o tubo e a administração de morfina e corticoides também para fazer a prevenção do laringoespasmo. A partir disso, eles também fizeram uma análise multivariada. Então, eles pegaram fatores que foram independentes associados ao sucesso, né? Então, a idade do paciente sendo menor do que 40 anos, presença de perseguição visual, presença de deglutição, desse reflexo de deglutição, que poderia ser espontânea ou sob demanda, e um Glasgow aí maior do que 10. E aí eles elaboraram um score preditivo de sucesso, né, que é o VISAGE. Então, tendo como componente pacientes que sejam maiores de 40 anos, com uma presença de perseguição visual, que tenham tentativas de deglutição, com uma escala de coma de Glasgow maior do que 10. E aí, eles perceberam que tem uma importância clínica dos fatores e que foi investigado isso através da taxa de sucesso na extubação, de acordo com o número de fatores e também do score total. Aí eu coloquei aqui o score, né, de VISAGE para a gente ver como que ele funciona. Então, ele dá ali para a gente os pontos que precisam ser avaliados e aí você vai pontuando caso seja sim ou não para a resposta para aquele paciente, né? E aí, ali a gente vai ter a pontuação. Geralmente, pacientes que têm uma pontuação entre 3 e 4 são pacientes com um valor preditivo aí mais alto de sucesso da extubação. E pacientes com 1 e 2 são pacientes que têm aí uma maior dificuldade nesse processo de extubação. Então, vamos falar agora dos resultados. Eles perceberam que a média de duração dos pacientes na ventilação foi de 12 dias, né? E a média do tempo de internação na UTI foi de 17 dias. Na análise univariada, o sucesso da extubação foi associado à menor mortalidade na UTI, à menor duração da ventilação mecânica, que é o contrário, e ao menor tempo de internação também dentro da UTI. E em ambas as análises, eles perceberam, então, que teve uma morbimortalidade significativamente menor em pacientes que tiveram um sucesso na extubação, que, para mim, é uma coisa que está meio ligada à outra, né? Bom, e aí vamos ao que, de fato, importa para a gente, na minha visão, que é a discussão desse estudo, né? Então, o score VISAGE, ele é um score que é um score fácil de usar à beira-leito, são 4 tópicos só para a gente avaliar, é fácil de gravar, fácil de pensar nele, e ele estaria associado ao sucesso de extubação dos doentes com lesão cerebral. Em teoria, ele poderia reduzir a taxa de extubação cardíaca, né? E esse é o intuito. E aí, eles falam também que
O atraso da extubação vai aumentar a taxa de pneumonia associada à ventilação e também vai alterar o desfecho, até por uma questão de que o paciente neurocrítico, ele tem bastante secreção salivar, outras secreções, e esse reflexo de deglutição, ele pode não acontecer, precisar de aspiração, enfim. Aumenta o risco de PAV, pode alterar desfecho. Durante a recuperação neurológica, é muito difícil a gente avaliar o nível exato de consciência desses pacientes. Então, a gente não consegue saber exatamente se esse paciente está entendendo o que está acontecendo, né? Dados de outro estudo, eles revelam que a recuperação neurológica completa, ela provavelmente não é mandatória para que a gente consiga fazer uma extubação bem sucedida. E o segmento visual pode ser um preditor mais precoce, eles perceberam isso, né? Que pode ser um preditor mais precoce do que a escala de Como de Glasgow para recuperação de consciência, para a gente avaliar nessa recuperação de consciência, e também é um fator independente de sucesso na extubação. A escala de Glasgow, ela tem algumas limitações para a gente, nesses pacientes intubados, especialmente no que diz respeito à avaliação verbal, porque o paciente tem um tubo, né, enfiado na garganta, então a gente não consegue avaliar isso. Então, os estudos anteriores em relação ao Glasgow ideal para realizar uma extubação, eles são discrepantes entre si, então eles não dão exatamente um valor de Glasgow para a gente falar se essa extubação vai ser bem sucedida ou não. Enfim, a gente não tem um valor específico para isso, né? Apesar disso, ainda é muito utilizado e ainda é muito levado em consideração o valor do Glasgow, porque é uma escala que é amplamente difundida, todo mundo conhece, todo mundo sabe de cabeça, todo mundo usa na rotina. Então, é fácil da gente tentar trabalhar e levantar pontos em cima dessa escala, porque todo mundo sabe. Mas, como eu tinha falado, ela é limitada enquanto avaliação verbal nesses pacientes, né? Porque eles estão entubados. E, em razão desses diversos valores de Glasgow, em diversos estudos, de não ter aí um valor específico para a gente conseguir fazer essa extubação bem sucedida, nesse estudo especificamente, eles acabaram optando pelo uso de um valor de 10 aí, de Glasgow, para entender que vai ser bem sucedida a extubação do nosso doente. A idade, o segmento visual e as tentativas de deglutição, elas continuaram como preditores independentes de extubação bem sucedida. O comprometimento dos reflexos das vias aéreas pela disfunção neurológica, ele é considerado um dos principais fatores para o fracasso de extubação nesses pacientes com lesão cerebral. Isso porque esses pacientes, é o que eu estava falando em relação à secreção, né? Esses pacientes, eles não conseguem deglutir, eles não têm defesa de via aérea, então eles acabam broncoaspirando mais, precisando ficar mais tempo na ventilação mecânica, e aí, por consequência, acaba aumentando a incidência de PAV nesses doentes. Então, por si só, esse comprometimento, ele já mostra para a gente ele já prediz para a gente que provavelmente vai ser fracassada a nossa extubação desses doentes. A disfunção da deglutição, ela é comum em casos de lesão cerebral grave, e ela está associada ao aumento de PAV, né, como eu falei, também de extubação mal sucedida, ou mesmo de extubação tardia, porque às vezes esse doente, ele vai melhorando essa questão da deglutição, né, ao longo do tempo, mas durante todo esse tempo ele vai precisar continuar entubado.
A tosse, ela tem sido apontada como útil para realizar uma extubação bem-sucedida. Mais uma vez, ela mostra para a gente que esse paciente está tendo reflexo ali, ele está tendo defesa de via aérea. Então, ele está protegendo um pouco melhor a via aérea, mesmo que a tosse não seja tão efetiva como a gente gostaria. A idade, ele é o único fator dentro do score que ele não é modificável. Então, pacientes aí com uma idade superior a 40 anos, eles precisam que todos os outros itens do score, eles tenham todos esses outros itens do score para conseguir ter uma alta probabilidade de sucesso na extubação. Porque já existe uma alta incidência aí de doentes maiores de 40 anos em relação a não... Ai, gente, esqueci a palavra que eu queria. Mas ao não sucesso da extubação. Aí, a decisão de reentubar, então, em caso de falha na extubação, ela é complexa em pacientes neurológicos. Hoje, o que eles usaram lá, que a gente acaba usando também muito na rotina, são valores aí menores do que 8 da escala de Glasgow, né, para decidir aí reentubar esse doente. Vale ressaltar que quando a gente reentuba esse doente, aumenta a morbimortalidade. Então, por isso também é uma decisão complexa de ser tomada. As causas para a reintubação que o estudo percebeu foram várias, não só causas neurológicas, mas também causas cardiovasculares e respiratórias. Pacientes também que têm uma lesão cerebral grave, eles acabam fazendo mais insuficiência respiratória e mais causas de causas respiratórias para falha de extubação, e aí precisam ser reentubados. E aí, por fim, o estudo mesmo levanta as suas próprias limitações, né? Então, eles falam que esse estudo, ele não tem uma corte externa para avaliar, né, esse score. Então, eles entendem que poderia ter resultados diferentes se fosse avaliado em outros cenários, em outras UTIs. Além disso, eles perceberam que o score apresenta uma baixa sensibilidade. Também tem uma incidência de falha de extubação dentro da faixa de dados que outros estudos já tinham previamente publicado. Então, teoricamente, ali não... a incidência na falha de extubação usando o score não foi diferente de não usar. Entretanto, mais uma vez, vale ressaltar que talvez em outros cenários esse resultado fosse diferente, considerando que eles tiveram uma corte pequena ali, né? Tem pouca evidência sobre o manejo da sedação após trauma encefálico aí, né? E aí, o que acontece é que, geralmente, nesses doentes, a gente usa altas doses de sedativos e por longos períodos, né? Até por aquela questão neuroprotetora e tal. E aí, tudo isso vai interferir no processo de extubação desse doente, porque ele vai acabar ficando mais tempo sedado, a gente acaba tendo um viés aí da sedação sobre avaliar o componente neurológico desse doente. Então, se ele realmente está começando a apresentar nível de consciência, a gente acaba perdendo esses parâmetros por conta da sedação, né? Eles perceberam que aprimorar a extubação desses doentes poderia reduzir a incidência de PAV, né? Até porque o paciente ficaria menos tempo entubado, né? A gente evitaria a extubação tardia, se de fato o score fosse considerado, funcionasse como eles gostariam, como eles estavam
prevendo que funcionaria. E uma outra limitação é que o estudo não avaliou o desfecho desses doentes a longo prazo. Então, assim que eles foram de alta, acabou, não sei mais o que aconteceu com esse doente. A taxa de sucesso na extubação, ela é alta em pacientes com lesão cerebral grave, né, com pelo menos 3 critérios do score de Visage, isso foi uma coisa que eles perceberam. Então, os pacientes que foram submetidos ao estudo e que tinham pelo menos 3 pontos, eles tiveram maior sucesso aí na extubação. Então, pacientes com uma idade inferior a 40 anos, perseguição visual, só relembrando, né? Perseguição visual, deglutição e o Glasgow maior que 10. E, mais uma vez, eles terminam dizendo que os resultados ainda devem ser avaliados em outros centros para que a gente tenha mais dados e que seja mais robusta a informação que a gente tem sobre a aplicação desse score. Ainda assim, eu entendo que ele é um score que a gente pode usar na nossa rotina, justamente por ser simples, fácil de ser aplicado, e também pela realidade daquilo que a gente observa nos doentes, né? Por tudo que eles têm também de dados já, ainda que falte testes em outros contextos. E é isso, gente, o artigo. Eu achei muito legal isso, principalmente porque agora a gente tem começado a ter na nossa UTI alguns doentes um pouco mais neurocríticos do que a gente tinha antes, né? Então, é uma realidade, para mim, um pouco nova e que são doentes que invariavelmente acabam vindo para a gente entubados e a gente tem que fazer essa decisão, a gente tem que tomar essa decisão de precisar estubar em algum momento, né? É um contexto clínico difícil e que, mais uma vez, mostra a necessidade de a gente individualizar o tratamento e a avaliação de cada um dos doentes que passam pela gente, para que eles tenham um desfecho melhor e uma recuperação também melhor dos casos que eles têm. E é isso. Beleza, parabéns aí pela apresentação, tá? É um estudo complexo, né? A gente vê ali até pela parte dos materiais e métodos, né? Multicêntrico aí a gente leva em conta, né? Pela consistência do estudo. Mas o que me chamou a atenção ali foi a 3 frases ali no, se você puder voltar, assim, ali no primeiro slide da discussão, fazendo um favor, que podem até resumir um pouco todo o artigo e toda essa leitura complexa do artigo aí, né? Aqui, ó, esses 3 últimos aqui que me chamaram a atenção, né? Aqui, ó, durante a recuperação neurológica, né, é muito difícil avaliar o nível exato de consciência em pacientes intubados com lesão cerebral. Então, é isso que, às vezes, né, muitos lugares se ateiam, né? Ou seja, ficam, né, grudados nessa questão, praticamente aderidos a essa neuro, não recupera, não desperta, sabe? E fica esperando, vai até, né, solicita traqueostomia, é feita até traqueostomia, procedimento invasivo, sendo que o paciente poderia ter sido estubado antes, ter sido evitado esse procedimento invasivo, mas evitado várias complicações. Então, acho que é uma frase interessante, né? E outro ali, né? No penúltimo aqui, né? A recuperação neurológica completa provavelmente não é obrigatória para realizar uma extubação bem-sucedida. Acho que é uma das principais frases aqui do artigo, né? E eu acho que essa frase, ela se autocompleta, digamos assim, né? Não tem autoexplicativa, digamos assim. Então, é o que eu já até citei aqui previamente nesse meu comentário.
E por último aqui, né, segmento visual pode ser um preditor mais precoce do que a escala de coma de Glasgow para a recuperação da consciência. É um fator independente de sucesso na extubação, ou seja, e isso a gente costuma ver na prática. Né? Não precisa esperar ele acordar tão adequadamente, tanto que o sarrafo é mais abaixo, né, nesse visage, né, score aí, né? 10, né? Glasgow Coma Scale de 10. E, assim, né, você não precisa ter uma resposta, motor, ele, né, levantar os braços, responder, fazer o CFR ali, pronto, posso estubar, né? Já né, tendo uma abertura ocular, contactuando contigo, e, logicamente, tendo todos aqueles preditores, um bom sucesso na extubação, como já foi falado nos primeiros slides lá, né? As condições clínicas ideais, não só as neurológicas, mas o restante das condições clínicas também, tá? Então, eu acho que a mensagem que a gente deve levar é que a gente não tem que, pacientes neurocríticos, né? Inclusive das patologias que foram citadas, várias patologias, eu acho que, inclusive, praticamente todas, eu diria, né? Tá? Inclusive, tem até um estudo que eu vi recentemente de pacientes com intoxicação exógena, né? De você postergar a intubação nesses pacientes. Ou seja, de você, né, esperar ele recuperar o nível de consciência, tentar reverter, né? Tentar utilizar aquele antídoto, não só baseando no Glasgow para se rebaixar, aliás, para entubar um paciente. Acho que o pessoal se fixa muito naquele, né? Glasgow abaixo de 8, tubo, né? Ficou engessado, né? Então, o paciente fixa isso, né? O paciente, os médicos, né? Os colegas se fixam nisso. E ainda a gente costuma ver isso no dia a dia, infelizmente, né? Bom, acho que é essa a mensagem. Acho que espero que tenha valido a pena aí para nós todos e que podemos levar para a nossa vida prática, né? Evitando muito menos iatrogenias aí, né? Algum dos componentes aí da nossa plateia querem falar alguma coisa? Querem comentar algo? Ana Júlia, Matheus, Vinícius e a Jerusa. E aí, Jerusa, beleza? Tá sem som. Tá mudo aí, Jerusa. Oi, gente, agora tá ouvindo? Agora sim. Durante a fala da Cíntia, eu fiquei pensando naquela nossa doente da encefalite, que a gente ficou protelando e não sabia, né, até que ponto ela ia recuperar totalmente o neurológico dela e acabou indo para tráqueo, né? Eu lembrei bastante desse caso recente que a gente teve, né? Na verdade, até nas nossas discussões ali, beira-leite nos rounds, até eu fiquei com essa intenção de estubá-la mais previamente, né? Mas ela não tolerou muito. Até a gente tentou, né, fazer um TRE nela ali, mas ela não tolerou muito, né? Então, por isso que acabou postergando e acabou indo para a tráquea. Você não teve condições clínicas ali, né, para isso, né? Então, você vê, né? Tem que fazer uma juntada, né, de outras... Porque ela dava sinais de que ela ia tolerar, mas chegava no final das contas, né? Apesar dela não ter um neurológico adequado que a gente esperava que respondesse e tal. Mas, claro, teve as a falha, né, dos testes. Com certeza. Não, bem lembrada dos pacientes de encefalite. Deixa eu ver se tem um comentário aqui no chat. Do Matheus aqui, né? Pensar no idoso em si, escala de Como de Glasgow já não é parâmetro de avaliação, quando tem já comorbidades neurológicas. É isso aí. Principalmente os demenciados, né? Os pacientezinhos ali com Parkinson, né? Os idosos com Parkinson avançado, né? Com Alzheimer avançado.
Então, pô, se a gente for analisar isoladamente, né, sem contextualizar, individualizar todos esses vozinhos denunciados aí, todo mundo sai com tubo. Todo mundo ganha um tubo, né? Ganha de presente. E olha que, infelizmente, nas UPAs da vida, nos PAs da vida, imagina, se a gente não conhece, né? Bom, a gente recebe vários desses, né? O que é, né? A gente né, tornou-se uma referência de emergências clínicas, que a gente recebe de vozinho 90, demenciado, entubado, né? Complicado. Esse é um trabalho aí de formiguinha, né? Vamos ver o que o Matheus aqui. Matheus E não está. só, nesses vovôs, né, demenciados, mas, por exemplo, aquele outro doente que a gente perdeu ontem também. Aquele caso já era um paciente que tinha uma lesão prévia, um cognitivo mais prejudicado. Então, é um Glasgow que já era. Aí já era enviesado por si só, né? Para a gente pensar na intubação dele só pelo Glasgow, ou na intubação só pelo Glasgow, né? Pois é, sim. É igual o Matheus ali colocou, né? Pacientes com lesão aguda, né? Com lesões potencialmente cronificadoras. Né? Com certeza, dá para talvez se avaliar da mesma maneira. Eu acho que sim, né? Logicamente, passando-se ali o período, né, de tratamento, né, considerando o neurocrítico, que é uma das poucas indicações de pseudoanalgesia mais profunda, com RAS menos 5, mas passando esse período e verificando se aí a possibilidade dele até evoluir, né, como uma disfunção neurológica mais cronificada, uma sequela, né, neurológica mais grave, enfim, né, e realmente então é um paciente que dá para pensar em aplicar, né, esse visagem história aí, né. Acho que é isso, uma boa discussão, excelente, né, excelente discussão, excelente apresentação aí. Tá? Parabéns aí, Cíntia, novamente, tá? Gostei no design aí dos slides. Foi inteligência artificial, né? Hoje em dia tudo é inteligência artificial, né? Tô brincando nisso, Cíntia. Não tô tirando seu mérito, não. Eu adorei a letra. Beleza. As letrinhas É, as letras de cima. Diferenciado. sim. O modelo bacana, prontinho lá, só editei. Caprichado aí. Beleza. Valeu, gente. Obrigado pela presença aí, pela discussão, tá? Então, até uma próxima aí, tá? Abraço a todos. Um Vamos abraço. que vamos aí. Foi de parabéns, sim. Isso aí. Boa noite a todos, viu? Boa noite. Tchau.